Salve família, começando mais um BradoCast. Tô aqui com o Brunão, Salve, meu rapaziada. companheiro. E aí, man? Tranquilo? Tudo certo? Como é que tamo? Tamo muito bem. Recadinhos no início, apoia-se. Primeiro link na descrição, qualquer incentivo financeiro, R$1 já nos apoia, na melhor de gratidão que a gente tá pedindo o apoio de vocês. Ou 50 mil reais. Ou 50 mil reais, que é a nossa Vamos meta. deixar isso sempre claro, a gente aceita 50 mil Nossa reais. meta, Siga no Instagram, @BradoCast, TikTok, BradoCast, canal de cortes, BradoCast Cortes. tudo isso Tá aí. tudo lá no YouTube, no Insta, em todas as redes sociais. Bota no Google aí que a gente tá lá. É isso. Então, Carlão, com quem que estamos aqui hoje? Hoje a gente tá com uma pessoa muito, muito especial. Uma pessoa politicamente exposta, que eu acredito que é uma das primeiras a pisar aqui no chão do BradoCast, que é o Fortunati, José Fortunati. Boa noite. Boa noite. Estava esperando. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlos. Grande alegria estar com vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é o tipo da comunicação que veio para ficar. Veio. Eu não tenho dúvida de que muita gente apostava, bom, agora os podcasts vão estar imperando durante a pandemia, passou a pandemia, vão morrer. Não morrem. Não morre. Na verdade, é um meio de comunicação fantástico, porque as pessoas podem ouvir no trabalho, podem ouvir transitando pela cidade, com fone de ouvido. Enfim, veio para ficar. Veio para ficar muito Realmente, maleável, né? Muito maleável e é uma alternativa muito forte à mesmice que anda especialmente nos canais de televisão. Então, parabéns. A gente Obrigado. que agradece. Que É uma honra É ter uma a sua honra. presença aqui. E a gente vamos começar assim. Vamos falar um pouco da tua história, da tua carreira. Perfeito. Que a tua carreira política já tem 34 anos. 45 anos. Errei. Nossa, Eu foi achei um longe. pouquinho mais, Foi um pouco mais. 46? 45. 45 anos de política. E, cara, isso é um número absurdo. Vamos lá. Qual é a idade de vocês? Eu tenho 17. 17 também. 17 também. É. Pois- Mais do que o somatório da idade de vocês. mas Já. Mas assim, vamos lá, nesse currículo aí tem vereador de Porto Alegre, deputado estadual. Não, a primeira deputado coisa a destacar é que eu sou natural de Flores da Cunha. Flores da Cunha. Aqui, bem aqui. Daqui Então, do da Rio Serra. primeira Grande. coisa, se eu não tivesse nascido em Flores da Cunha, eu não estaria aqui. Então, vou deixar claro. fato. Sim. Sou de Flores da Cunha, Flores da da terra Cunha. do Galo. Tá bom. Perfeito, perfeito. Flores na Cunha, pertinho de Caxias do Sul, que é cidade maravilhosa, né? Mas enfim, Porto Alegre, grande parte da tua carreira política ali é em Porto Alegre, né? Com certeza. Então, assim, como é que chegou em Porto Alegre? O que te levou a Porto Alegre? Na verdade, eu, como era Flores da Cunha, fiz o antigo ginásio, que era o ensino fundamental em Flores da Cunha, e depois, no ensino médio, que era o antigo científico, eu fiz aqui em Caxias do Sul. Cursei em Caxias do Sul no Cristóvão. Cristóvão. O Cristóvão, na época, era um colégio estadual referência no estado. Era o segundo em tamanho, só perdendo para o Júlio de Castilhos em Porto Alegre, mas era o considerado de melhor qualidade. Tanto é verdade que toda a minha turma, que se formou no Cristóvão, os que fizeram concurso vestibular em Porto Alegre não precisavam fazer cursinho, todos passaram. Isso mostra a qualidade do ensino do né? Cristóvão. Bom, fiz então, eu acabei indo para Porto Alegre para cursar curso de matemática. Minha irmã fazia matemática, me convenceu a cursar matemática. Na URGS? Na URGS. Fui morar na Casa Estudante Universitário, lá na CEURGS, que fica na João Pessoa, em cima do restaurante universitário. E aí comecei a me entrosar um pouco mais com a política estudantil. Eu participava de grupos de jovem em Porto Alegre, em Flores da Cunha, mas nunca com aquele tom mais político. Naquela época nós estávamos em pleno regime militar, havia uma repressão muito grande, falta de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Isso era que ano, mais ou menos? 1974. 74. Então, 74 era um período bastante difícil. E eu comecei, através de alguns amigos que eu formei lá na URGS, comecei a conhecer os diretórios acadêmicos das várias faculdades. O DCE, a sede do DCE ficava na Casa do Estudante, no primeiro andar. Então, isso facilitou a minha relação com a política estudantil. E virei logo em seguida, em 75, presidente do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Matemática. Aí começou. Aí começou. Com certeza, Foi o esse primeiro pontapé, né? foi o pontapé inicial. Eu ainda não entendia bem, porque
A política naquele momento era muito censurada, então eu não conseguia compreender de uma forma muito ampla o que era a política, mas a partir do momento que eu entrei no DAEMA, o diretório acadêmico, e convivendo com o pessoal do DCE, aí deu estalo, comecei a perceber melhor, resgatando um pouco do que minha mãe contava em Flores da Cunha. Minha mãe era aficionada por Alberto Pasqualini, gostava muito de política. Então comecei, aí despertou. Então já foi bem antes de chegar na universidade, já tinha antes com a tua mãe que tinha Minha essa mãe, paixão na por verdade, política. a base, eu diria a base teórica, que a gente, mesmo não compreendendo, porque eu não lia sobre política, mas a base que minha mãe passava, que era uma base teórica muito consistente, minha mãe era professora, foi muito interessante, que me orientou para participar da política. Ah, massa. É interessante isso Muito aí. Quando a política inicia dentro de casa, ela é uma política mais saudável, né? Com certeza. Ela é uma política mais saudável. Tu é apresentado a política de uma maneira mais saudável, né? E um detalhe interessante, Carlos, é que, como nós estávamos em pleno regime militar, havia uma apreensão de todo mundo e quem participasse da política poderia sofrer alguma retaliação, era muito comum. Nossa. E minha mãe, sim, loucura, nós né? tivemos vários colegas presos durante aquele período, depois sindicatos com intervenção. Era um período duro, Complicado. muito duro. Quando as pessoas falam sobre a ditadura militar, as pessoas falam com certo romantismo e não se dão conta do que era. Como exemplo, nós estamos aqui, só para fazer um Sim. parênteses, nós estamos aqui falando sobre qualquer coisa, liberdade plena de expressão. Não era isso. Não era. Naquela época, na década de 70, até início da década de 80, o principal veículo de comunicação era o Jornal do Brasil. Jornal. Se tornou extremamente conhecido, então o Jornal do Brasil era uma referência no Brasil. E nós recebíamos alguns exemplares em Porto Alegre. E às vezes, tu pegava o Jornal do Brasil e na capa do Jornal do Brasil havia uma receita de bolo. O que é isso? Receita de bolo? O principal instrumento de comunicação do país. Por quê? Porque lá na redação do Jornal do Brasil tinha um censor Sim. que olhava uma determinada matéria, não concordando com a matéria, ele censurava, não permitia. E o Jornal do Brasil, para se rebelar contra a censura, publicava a receita de bolo. Então, nós que recebíamos o jornal sabíamos, aqui a censura atua. Então, era uma forma de se contrapor à censura. Então, era uma forma de dizer, não concordo com a censura. Então, botava a receita de bolo ou Lusíadas, uma pequena parte dos Lusíadas de Camões, que é enorme, né? Então, muita censura acabava vindo com os Lusíadas. Então, voltando exatamente à questão daquele período. Quando eu assumi a presidência do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Matemática, do DAEMA, toda a correspondência que chegasse ao diretório, que ficava no Instituto de Matemática, no último andar, o pessoal chamava de Pombal, porque era um lugar que tinha muita pomba. Tinha muita pomba. Era muito pacífico, tinha pombas. Exato, muito tranquilo. Mas toda a correspondência, fosse ela qual fosse, tinha que passar primeiro pelo diretor da faculdade. Ele abria as nossas correspondências, lia, passava pelo crivo e depois nos entregava. Então, vamos parar de romantizar esse período que foi muito duro para a gente perceber que, infelizmente, não dá para a gente sonhar e voltar a sonhar com um regime ditatorial. Nós precisamos aperfeiçoar a democracia, que é outra história. Então, foi dessa forma que eu comecei a realmente a olhar um pouco mais para a política, a pensar um pouco mais seriamente como é que eu poderia, como um jovem naquela época, contribuir com a minha cidade, com o meu estado e com o meu país. Caraca, foi a paixão ali de querer fazer a diferença. Saiu Foi de a dentro, paixão. né? Aí, em seguida, eu ainda era presidente do diretório acadêmico, eu fui convidado por um querido amigo, que era líder comunitário, Heriberto Bach, que era um advogado de associações comunitárias, que me convidou para ir para uma das vilas mais pobres de Porto Alegre, Vila Tronco, que ainda é hoje uma das vilas mais pobres de Porto Alegre. Havia por parte da prefeitura a ideia de abrir uma avenida, que hoje está aberta. Casualmente foi no meu governo que nós acabamos abrindo a Avenida Tronco. Caraca. Mas a prefeitura simplesmente queria remover aquelas famílias para uma parte longínqua da cidade, a mais de 40 quilômetros da cidade. Caraca. Então nós fomos a um grupo de líderes comunitários, 2 ou 3 estudantes, eu era estudante, era presidente do diretório, exatamente para discutir com a população, criar uma associação comunitária para resistir ao despejo. E fomos exitosos. Então,
essas coisas, na verdade, a preocupação em como eu, como universitário, compreendendo que é uma situação privilegiada estar numa universidade pública, povo pagando, na verdade, pelo fato de eu estar lá, que paga a conta é o povo como um todo, como é que eu podia retribuir? Começou dessa forma a minha vida política. A tua visão de política não era nem a questão de vou virar político por isso, era a questão de retribuir para o povo aquilo que tu já via que eles estavam dando. Exatamente. Até porque naquela época, partidariamente, só existiam 2 partidos, né? Eram o MDB e a Arena. Eu não participava da vida partidária. A minha visão ela era muito mais da política estudantil, da política comunitária, da política social como um todo. Somente depois, mais adiante, que eu acabei participando da vida partidária. E quando é que começou a tua vida partidária aí? Bom, eu aí acabei, enquanto estava na faculdade de matemática, eu fiz um concurso para o Banco Brasil. Banco do Brasil. Meu pai trabalha no Banco do Brasil. Colega, então. Colega. Então, eu acabei final de 76, eu cheguei em 74 em Porto Alegre, final de 76 eu fiz o concurso para o Banco do Brasil. E foi um dos primeiros 40 classificados. Eles pegaram os 40 primeiros classificados e jogaram numa agência lá em Três Passos. Por quê? Três Passos. Porque aquela era a região agrícola do estado. Agrícola, Banco Então, do Brasil o Banco do Brasil era muito forte. Ainda é, né? Até hoje. Então, fui para lá. Quando voltei, eu me convenci que eu tinha que mudar, sair da faculdade de matemática e fazer uma outra faculdade que me propiciasse minimamente, inclusive, ascender hierarquicamente, profissionalmente no Banco do Brasil. Fui para a administração. ADM. Então, começam as mudanças. Eu, naturalmente, viro bancário, volto para Porto Alegre. O que eu vou fazer? Vou para os sindicatos bancários. A política sempre chamou, né? Exatamente. Então, bom, o pessoal chamando para o sindicato, comecei a participar do sindicato, virei presidente dos sindicatos bancários. Presidente. Aí Isso foi em que ano? 1985. 85. 1985. Bom, mas nesta passagem, antes de virar presidente, já participando da vida sindical, eu era diretor do sindicato, começou, enfim, um grande movimento no país, vamos fundar um novo partido, um partido diferente, um partido que nasça das bases, etc., que foi o nascimento do PT. Eu, em 1979, eu fiz parte da primeira comissão provisória, porque antes de ter um partido, precisa ter uma comissão provisória que organize. O partido foi fundado em fevereiro de 1980. Então, em 1979, eu já fazia parte da primeira comissão provisória. Caraca. Então, eu sou fundador do PT. Mas eu ajudei a fundar o PT, não com o propósito de participar partidariamente. Era dar uma força, na verdade, que um partido novo surgisse, porque eu estava no sindicato. Eu preferia, naquele momento, continuar com a luta sindical. Mas, com o passar do tempo, eu era presidente dos sindicatos bancários, virei presidente da CUT estadual, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em âmbito nacional. E aí chegou um momento em que o pessoal diz, olha, vai ter uma constituinte federal e vai ter constituintes nos estados. Nós precisamos ter representantes dos trabalhadores, sindicalistas, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Brasília. Aí o movimento sindical se reuniu, várias categorias organizadas, e decidiram, naquela época, que o Lívio de Oliveira Dutra e Paulo Renato Paim, nomes conhecidos, seriam os 2 candidatos representando os trabalhadores, os sindicatos, na Constituinte Federal, eles seriam candidatos para isso, e 2 a estaduais, eu e o Adão Preto. Adão Preto, que era dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Nós 4 nos elegemos. O Paim e o Olívio, deputados federais constituintes, eu e o Adão, deputados estaduais constituintes. Isso pelo PT? Pelo PT, na época pelo PT. Então foi aí que eu acabei abraçando partidariamente, porque, bom, aí realmente foi uma outra etapa, e aí eu continuei realmente muito... comecei a construir o partido no estado, enfim, foram 21 anos, enfim, de 21 partido. anos 21 no anos PT. do PT. 21 anos do PT. É um tempo muito longo, É é uma vida, né? É mais que a gente tem de vida. É mais que a gente tem de vida. 21 anos, caraca. Então aí, beleza, chegou nesse ponto aí, e depois o que aconteceu? Depois eu aí concorri a deputado federal. Deputado federal. Deputado federal, porque a
aquela história de que as grandes decisões acontecem aonde? Brasília. Brasília. Não adianta, é Brasília. Brasília mexe com a vida da educação, mexe com a vida da saúde, mexe com a vida da assistência social, com a segurança. É lá. É lá. Por mais... Literalmente a capital, né? A capital e as grandes decisões, mesmo que elas muitas vezes não sejam percebidas pela população, mas é lá que acontece. Mas é lá que acontece. E é isso, não adianta. Então, acabei me elegendo deputado federal, fui deputado federal 2 vezes e depois voltei para ser... Aí foi uma coisa um pouco maluca. As pessoas em Brasília não compreendiam, diziam, pô, Fortunati, no segundo mandato eu resolvi renunciar na metade do mandato, o meu mandato de deputado federal né? Para virar vice-prefeito de Porto Alegre. Vice-prefeito. A pessoa diz, mas Fortunati, eu era líder da bancada, era um dos mais reconhecidos. Era grandão Era grandão, 1,98 m, né? Literalmente grandão. Literalmente grandão. Eu tinha um destaque muito forte, a pessoa disse, tu vai renunciar para virar vice-prefeito? Eu disse, vou, por quê? Porque o meu sonho é ser prefeito de Porto Alegre. Foi isso. Era o sonho mesmo. Era um sonho. Eu não fui. Não foi. Acabei sendo vice-prefeito, depois, infelizmente, puxaram meu tapete. Literalmente. Falando o que aconteceu, puxaram o tapete. Carola. E o tombo foi feito, 1,98 m caindo. Vocês imaginam o tombo, é uma né? Queda, é uma queda doída, né? Terremoto surge assim, né? Exato, é isso. Aí então resolvi concorrer a vereador. Fui o vereador da história de Porto Alegre mais votado até hoje. Sério? Sério. Mais votado. 39 Isso era mil, que ano? Do ano de 2000. 21 anos depois, continua com o título do... Continuo. Do mais votado. Para vocês terem impressionante. 39.989 votos. Nossa, decorado. Não tem como, né? Cada voto decorar, desses eu prezo muito, porque cada um é um. É verdade. O pessoal diz, não, quase 40 mil. Não, vamos dar o número certo. Não é um número, são pessoas que foram às urnas que confiaram em ti. Então, cada um deles é precioso. É tu. Aquelas pessoas abstrato. Estudaram saíram o que de tu tinha pra casa, apresentar, saíram de casa, com o teu número na cabeça, foram até lá e urna, votaram. Então, realmente tem que ter. Bom, é marcante. Aí virei o vereador mais votado até hoje. Na verdade, o segundo mais votado na história fez um pouco mais do que a metade do que isso, que foi Jussara Cuni, para vocês terem uma ideia. Um pouco mais do que a metade. Para te ver como que o destaque, a diferença, né? Para ser batido vai Jussara Cuni, que é a segunda mais votada da história de Porto Alegre, fez 23 mil votos. 23 mil. Tem um chãozinho a percorrer aí, tem um né? deságio ali. Então, aí fui vereador, aí estava na metade do meu mandato de vereador, o governador Germano Rigoto, que é aqui de Caxias, se elege governador. Rigoto se elege governador. E aí me convida para ser secretário estadual da educação, secretário de Estado da Educação. Interessante. Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque é um período difícil, o Estado, para variar, estava realmente quebrado. Nós enfrentamos naquele período 3 grandes estiagens em 3 anos consecutivos, isso fez com que a economia realmente tivesse problemas, mas nós tínhamos 3.200 escolas. 3.200 escolas no estado inteiro. No estado inteiro. Hoje são 2.500 porque várias fecharam. Sim. Então, escolas estaduais, né? Estaduais, como Cristóvão, claro como Cristóvão, como o Emílio Meyer, que é onde a gente estuda. Emílio Meyer, exatamente. A gente estuda, inclusive, Emílio Meyer. Bom, então. Por isso que a gente sabe. Tem que decorar desde pequenininho. Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer. Exatamente. Então, foi uma experiência fantástica e eu me orgulho também de um outro título, eu guardo isso com muito orgulho. Digo que é um título porque foi o reconhecimento que nós obtivemos, a única vez na história, deu manchete da 0 Hora, foi uma coisa que teve uma grande repercussão. Sim. Escolas públicas de ensino médio do Rio Grande do Sul são as melhores do país. Do país. Do país. Segura. Esse que ano? Deixa agora de lembrar, 2003, 2004, final de 2004. Final de 2004. Final de 2004. O ano que eu nasci também, né? Monstro, pessoal. Deu ano de vocês, ó. Chegamos. Ano quente, pé quente. Colégio estadual, tá tudo ligado. Exatamente. Tudo ligado. A gente tava nascendo, ele já tava fazendo lá o caminho pra gente, ele né? Viu, olha, o Carlos nasceu, então eu vou dar melhor escola pra ele. Exatamente. Vou deixar preparado o caminho ali, né? Da minha parte eu fiz.
Então, foi um momento fantástico, porque realmente a educação no Rio Grande do Sul sempre teve um destaque muito grande, Sim, mas aquele período atingiu o seu ápice, isso me deixa muito orgulhoso. Então, óbvio que a gente lembra com carinho, a minha lembrança, a minha história, junto, não construí sozinho, obviamente, professores, diretores, comunidade escolar participando de forma ativa. Nós implantamos alguns projetos que foram revolucionários na época, como exemplo, Escola Aberta para a Cidadania. O que é Escola Aberta para a Cidadania? Nós começamos a abrir escolas públicas, estaduais, nos bairros mais pobres do Rio Grande do Sul para a comunidade no final de semana. Por quê? O que acaba acontecendo? Você sabe, vamos para qualquer vila popular aqui em Caxias, não tem biblioteca na vila, não tem um campo, uma área para lazer, para esporte, etc. E está lá uma escola com toda a estrutura que chega sexta-feira à noite, fecha e abre segunda-feira. Ah, é verdade. É isso, normalmente é isso que acontece. Então, o que nós fizemos? Combinamos com as escolas, não eram todas, né? Sim. Era voluntário, adesão voluntária. Buscamos a comunidade, dialogamos com a comunidade, para a comunidade, obviamente, participar ativamente. E oferecíamos para a comunidade, durante todo o final de semana, sábado e domingo, oficinas. Nós buscamos voluntários. Deixar claro, né? Carlos sabe jogar xadrez, tu é perito em xadrez, é um mestre em xadrez. Então, quem sabe tu dedica 2 horas do teu sábado, todos os sábados, na escola X para ensinar xadrez. Ah, legal. É isso. Então, vai lá o Bruno, é bom em basquete. Ah, o moleque aqui, ó. Basquete, é um craque em basquete. Então vai lá, passa 2 horas com a turma da escola ensinando basquete. E nós conseguimos montar com voluntários nas escolas sábados e domingo. O que acabou acontecendo? As escolas melhoraram, porque a comunidade começou a abraçar as escolas. Os pais começaram a ajudar na manutenção, quem era carpinteiro, quem era pintor e assim por diante. E a autoestima dos alunos cresceu. A autoestima e, consequentemente, o resultado deles foram muito melhores. Foram melhores. Né? Tem dados, a Unesco, que a Unesco tem um livro sobre isso, sobre o nosso projeto. Então foi fantástico. Então essas coisas marcam, né? Marcam porque elas são transformadoras. Não, isso é um negócio que é muito legal ver um projeto desse, até porque as pessoas estão na comunidade, elas não têm o que fazer, entre aspas, elas são incentivadas a fazer aquilo que elas gostam, não é? Tipo, tu vai ter que ir sábado e domingo na escola fazer isso. Não, vai lá. Não tá sendo obrigado, né? Exatamente, não, livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. E eu imagino a quantidade de talentos que isso revela. Né? Porque uma pessoa, tá lá, que nem tu deu o exemplo do xadrez, o cara vai lá se voluntária a dar aula de xadrez e um monte de crianças começa a se interessar por isso. Exatamente. E isso traz pro esporte muita coisa, né? Não só pro esporte, mas também imagino que muitos professores fizeram isso de ir voluntariamente ensinar. Ou até voluntários. Inclusive professores aposentados que sentiram vontade de voltar para a escola, aproveitaram exatamente saudade, isso. Né? Mas não só isso, tem um exemplo, que para mim é um exemplo que eu conto com a maior alegria. Nós temos lá em Porto Alegre uma vila Restinga Velha. Tem a Restinga Nova, que é a parte um pouco mais moderna, mas tem a Restinga Velha, que é uma zona que até hoje é muito violenta, muito perigosa, uma parte da cidade muito pobre. Nós temos uma escola, que eu não vou lembrar o nome agora, uma escola estadual muito grande, com mais de 2.000 alunos naquela comunidade, porque a comunidade é muito grande. Sim. Aí nós implantamos o Escola Aberta para a Cidadania nessa escola. E com dificuldades, porque era difícil levar voluntários, o pessoal tinha medo pela fama do bairro, etc. E aí constatamos uma coisa, conversando com a direção, que especialmente o pessoal do noturno, ensino médio noturno, a evasão escolar era muito grande, muito maior do que na média das demais escolas estaduais. Sim. Aí, bom, pensando, é por causa da pobreza? Não, porque nós tínhamos outras escolas em comunidades tão pobres quanto a Restinga Velha, onde a evasão não era tão grande. Então, fomos em busca, botamos profissionais a estudar o caso, a monitorar. Constatação muito simples. Quando os alunos saíam da escola, à noite, já no período, havia uma gangue juvenil que ficava esperando e agredia uma parte. Então, é aquela história da gangue apanhar os alunos saindo da escola, então a evasão acabava se dando. Ameaçavam, diziam,
Bruno, tu voltar aqui amanhã, te cagamos a pau. Desculpa a expressão, mas é essa Sim. mesmo. Tá certo. Então o cara não voltava. Então, o que nós começamos? Vamos descobrir quem é a gangue, não para reprimir. Aí descobrimos, fui lá conversar, eu fui pessoalmente conversar, eu era secretário de Estado, mas como era de Porto Alegre, conhecia bem a comunidade, fui lá conversar com quem era supostamente, eu não tinha certeza, o líder da quadrilha. Eles não se apresentam. Conversa vai, conversa vem, bababá, conversei uma vez, não adiantou nada. Deixei meu telefone, ele me liga dias depois, ele me liga, gostaria de conversar contigo. Vamos conversar. Isso para deixar claro com o chefão da Da quadrilha. quadrilha, né? Mas de jovens, Sim, só de jovens. Aí conversando, disse, não, vocês têm um projeto na escola, no final de semana, que eu gostaria de participar. Opa, olha, eu disse, Ele falou isso pra Ele ti? falou. Disse, como assim? Não, eu acho que o pessoal me falou que vocês estão em busca de voluntários para ensinar a piruada, alguma modalidade. Sim, e eu tentando entender o que o cara estava querendo. Onde é que o cara quer chegar? Pois eu sei dançar, o street dance. Ah, que da hora. E estou me oferecendo para ensinar as crianças. Sabe, eu levei um impacto tão grande. Disse, como é que é? Estou dormindo, estou sonhando. Eu disse, topei na hora. Disse, perigo, né? Disse, o cara, mas topei. O cara se transformou num dos melhores oficineiros e terminou o problema da noite. Caraca. Terminou o problema. Então, às vezes a gente mira numa coisa e acerta em outra coisa sem se dar conta. Então, Na real que acertou nas duas, né? Porque tirou aquele problema e resolveu outra exatamente. coisa. Então, esses projetos, eles têm um impacto, né? impacto Uma diferença que a muito- gente muitas vezes não consegue perceber e só vai se dar conta tempos depois. Tempos Mas depois. esse eu percebi logo, porque foi algo maravilhoso. Por isso marcou tanto que eu lembro até hoje. Né? Pois é. E uma pergunta, esse projeto, ele ainda existe? Não, infelizmente não existe mais. Sim. Infelizmente não existe mais. E não tem nada parecido hoje no estado? Não, no estado não tem nada parecido. Nós, depois eu fui para a prefeitura, implantamos na prefeitura, mas também Sim. a prefeitura não existe mais não em Porto existe Alegre. mais. Uma pena, porque é um projeto que permite essa interação, porque a gente oferecia abertura das bibliotecas da escola, dos computadores, enfim, Da informática da geral? informática, do laboratório de Laboratório. informática, ia lá um voluntário ensinar, idosos, pessoas adultas a trabalhar com computador, a cancha de esportes, as salas de aula para fazerem oficinas de tricô, crochê, cabeleireiro. Sim, nós dependíamos muito dos voluntários. Então surgia às vezes um troço maluco, dizer, eu entendo de tal coisa. Putz, eu pensava, não, mas a turma que coordenava, que não era eu que decidia. Será que vai dar? Vamos tentar. Não Aí, custa, né? Não custa. Aí divulgavam, de repente um troço maluco dava super certo. Bom, tá ótimo. Vou fazer né? o quê? Essa era a Deu proposta. certo. né? Mas assim ainda é melhor, tipo, os voluntários dizer o que eles querem ensinar do que, tipo, esse voluntário aqui, ele vai ensinar matemática. Ou ele vai ensinar cabeleireiro. O cara não faz ideia o que ele tá fazendo. Exatamente. E Então, vai de uma vontade ainda. E vai de uma uma vontade. Então, Eu queria estar street dance e tô aqui cortando cabelo. Pois é. Não funciona. O cara ensina com muito mais amor, né? O cara, eu digo, Voluntário. o voluntário, né? Ele ensina com voluntário. muito mais amor e paixão E pela quem participa da oficina percebe isso. Percebe. Absorve, né? Absorve. Então, com certeza. é uma troca de energia fantástica. Eu não tenho dúvida de que isso mudou a vida de muitas crianças. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Com certeza. Por isso que eu carrego com orgulho esse projeto. Não, tem que carregar mesmo. Mas vamos continuar a história aí. Secretário de Educação Estadual, beleza. Depois de secretário estadual de Educação, fui secretário do Planejamento do município de Porto Alegre. Planejamento. Isso foi em... Aí foi em... Puta, agora deixa eu pensar. 2003, Tá quebrando os 2006, caras. Tá quebrando. 2003, Tem que botar pra 2006, pensar. 2007. 2007. Aí ele já 2007. tinha nascido, pô. Já. Ah, você já Já existiu. tava na escolinha já. Já tava na Em escolinha. 2007, acabei virando secretário municipal do planejamento para fazer o plano diretor da cidade, Sim. enfim. Em 2008 tem eleições e eu concorro a vice-prefeito, viro vice-prefeito em 2009. De Porto Alegre. De Porto Alegre. O prefeito era o José Fogaça, que Sim. todo mundo conhece, grande poeta, músico, professor universitário, O cara é monstro. monstro. Tanto é que o Cleidir está lá, né?
imortalizaram Fogaça numa das suas músicas fantásticas. É verdade. Então, virei vice-prefeito de Porto Alegre na gestão do Fogaça, mas o Fogaça só ficou um ano. Ele tinha sido reeleito, ele tinha sido 4 anos prefeito, aí eu virei secretário do planejamento dele, eu viro vice-prefeito com ele em 2009, ele fica 2009, em 2010 ele renuncia para concorrer ao governo do Estado, e eu assumo a prefeitura. Então, cumpri 3 anos de mandato de 2010, 2011 e 2012. Em 2012 concorri à reeleição. E foi reeleito. E aí mais um dado. Dados. Uma vitória. Dados. Aí eu fico grandão. Aí. Cresço 2 metros. Já tenho 2 metros. Por que eu, obviamente, porque eu tive a maior votação da história de Porto Alegre como prefeito, 65,22%. Até hoje? Até hoje. Não, esse cara não dá. O cara Duas vezes a Duas maior vezes. votação de Porto Alegre. E fui, não dá. naquele ano também, o prefeito com maior votação entre todas as capitais do país. Todas As capitais do país. Primeiro turno, 65,22%. Aí quando o pessoal diz 65,22%. Vamos valorizar. 22% tem votos, tem cidadão aí que foi lá, saiu de casa e votou. Agora eu vou te fazer a pergunta. Quantos votos eram? Tu lembra? Eram 400, Nossa, quase 500 mil votos. Quase 500 mil votos. Quase 500 mil votos. tá louco. O número, só olhando, agora tem que ir pro não, Google. não dá pra ser tão específico assim, Tem porque que ir é um pro número Santo maior, Google, né? Ele já aí você decorou dá. 65,22. Não, mais que isso também não precisa. Aí, depois, você foi prefeito até 2016, né? 2016, aí em 2015 eu sou prefeito, mas assumo a presidência da Frente Nacional de Prefeitos, que são 2 organizações de prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, que reúne os pequenos municípios, e a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne cidades com mais de 100 mil habitantes. Inclusive Caxias fazia parte da Frente Nacional de Prefeitos. Então, fui o presidente de 2015 e 2016. 2016. Mas voltando um pouquinho, lá ali em 2010, quando eu descobri que ia ser prefeito, quando eu falei, estou renunciando, vai virar prefeito. Como é que foi o sentimento? Porque tu disse antes que era um sonho, né? Sonho. É verdade. Então, Aliás, eu explicitava isso, sempre explicitei. Se voltar no tempo, pegar matérias de imprensa, as pessoas me perguntavam, qual é o teu sonho? Ser prefeito de Porto Alegre. Ser prefeito de Porto Alegre. E estava distante, não tinha nenhuma possibilidade, pelo menos muito próxima. E de repente cai no meu colo. Do nada. Cai no meu colo, literalmente, porque nós concorremos, não havia qualquer possibilidade do Fogaça renunciar, nós não discutimos, nunca tínhamos discutido isso. Bom, vou cumprir 4 anos de mandato como vice-prefeito. Termina o primeiro ano, cai no meu colo, viro prefeito da cidade. Toma. Claro, meu sonho tão fácil assim. Dei sequência ao que vinha sendo feito, naturalmente, mantivemos toda a equipe e assim por diante. Até porque a ideia já tinha ali, né? Tu não foi do nada que apareceu, tu já estava envolvido. Não, estava envolvido e eu já fazia parte da gestão anterior como secretário do planejamento, então conhecia a gestão, virei vice-prefeito durante um ano. Administrei junto com ele, porque o vice-prefeito, pelo menos no meu caso, eu era unhas e dentes e desenvolvia várias atividades da prefeitura, então conhecia bem a estrutura, dei sequência, na verdade, o que foi o que acabou facilitando. Aí o acontecimento importante, aliás, alguns não tão interessantes, mas não tem como desconhecer, foram as manifestações de 2013, que foram muito fortes em Porto Alegre, muito fortes. Até um determinado momento, até maio, numa boa, eu venho do movimento popular, sindical, então manifestação para mim é normal. Sobre o que era a manifestação? Desde o preço da passagem até... Bom, todo mundo tinha alguma reivindicação. Era tudo. Impressionante. Se tu entrar no Google, manifestações de 2013 e olhar os cartazes... É um diferente do outro, né? Tem de tudo. O cara que, brigado com a sogra, estava lá. Não quero mais minha sogra aqui. Claro, estou brincando, tinha reivindicações extremamente Mas sérias. com certeza tinha alguém lá com um cartazinho. Minha sogra tinha não. de tudo. Tinha gente que ia para brincar também, como em toda grande manifestação. E aí, infelizmente, a partir de maio, surgiram os black blocs.
que eram aqueles grupos de vândalos, porque não tem outro nome, É. mascarados, e não era por causa da Covid, porque a Covid não existia ainda. Era para esconder, começaram a depredar, começaram a pichar prédios públicos, a prefeitura foi pichada várias vezes, depredar lojas, pequenos comerciantes, coitados. Sim, pois é. Então, e aquilo acabou fazendo com que todo o movimento, que era um movimento muito interessante, muito forte, com legitimidade, começasse a refluir. Porque as pessoas de bem começaram a ficar com medo. Sim. E eu sei, muitos amigos meus que diziam, meu filho está indo para as manifestações protestar lá, Fortunato. Eu, tá bem. Primeiro retirar os filhos, não vai mais. Estou com medo. Isso em 2013, depois 2014, Copa do Mundo. Copa do Chegou Mundo. em Copa do Mundo. Copa do Mundo, nós preparamos a cidade a partir de 2010, quando eu assumi, começamos a preparar a cidade. E tivemos uma sorte, além de prepararmos a cidade, tivemos sorte de termos 5 grandes jogos em Porto Alegre, 5 jogaços. A França jogou em Porto Alegre, a Argentina jogou em Porto A Alegre, Espanha também jogou em a Porto Espanha, a Holanda, ou seja, seleções de primeira categoria acabaram jogando em Porto Alegre. Tivemos um grande parceiro que foi o Esporte Clube Internacional. Casualmente, o pessoal me mandou hoje, que era diretor de patrimônio do Internacional, me mandou. Hoje foi a data, exatamente, 31 de agosto de 2000 e alguma coisa, tem que olhar a matéria, foi o dia da decisão que o Beira-Rio seria o estádio da Copa do Mundo. Da Casualmente Copa do hoje, Mundo. 31 de agosto. Comemorando. Comemorando, ele me mandou comemorando. Então, foi outro grande acontecimento para a cidade, atraindo turismo, etc. Imagino o quanto agregou para a cidade, né? Nós tivemos um fato olha, milagre. Milagre. Porque, o que eu digo? Nós temos com os argentinos, Sim. nós temos uma disputa histórica. No futebol, principalmente, já tiveram inúmeros problemas. Gigantesco. Nossas torcidas sendo agredidas lá, eles sendo agredidos por aqui. E a Argentina jogou em Porto Alegre. No dia que a Argentina jogou em Porto Alegre, nós tivemos a cidade, naquela semana toda, invadida literalmente por argentino. A gente olhava para o lado, saiu um argentino, olhava para o outro, saiu um argentino, uma coisa maluca. Chutava uma pedra, saíam 5 argentinos de baixo. E não deu um problema. Caraca. 100 mil argentinos, Milagre mesmo. 100 mil argentinos em Porto Alegre, não tivemos um único caso. Ao contrário, eu acho que por eles estarem fora da Argentina, por estarem em solo gaúcho, e os gaúchos são muito receptivos nesse Sim, aspecto. Nós são. tínhamos o acampamento Farroupilha, que normalmente acontece em setembro, nós trouxemos o acampamento Farroupilha durante a Copa do Mundo, que era o mês de julho. Sim. Eles comiam no acampamento Farroupilha, eles iam dormir no acampamento Farroupilha, uma parte, né? Sim. Então foi um milagre. Foi um milagre. Um milagre, sabe? Milagres acontecem, eu sou testemunha. 100 mil argentinos em Porto Alegre durante a Copa do Mundo, sem nenhum incidente. Milagre, só pode ser milagre, não tem outra explicação. Juntar brasileiro e argentino É sinônimo de complicado, né? problema. Um ato histórico. O pessoal saindo, nós criamos o chamado Caminho do Gol, que foi uma inovação que a FIFA nos premiou. O que foi? Como, na verdade, em todo o jogo da Copa do Mundo, a FIFA faz um bloqueio no entorno dos estádios. Sim, Então, em torno de 1 quilômetro dos estádios, não pode chegar ninguém, não pode transitar veículo, não pode transitar ônibus, e para tu entrar só com ingresso, nesse 1 quilômetro. Então, vocês conhecem Beira-Rio, nós temos o Parque da Redenção, então todo aquele entorno estava bloqueado, 1 quilômetro. Sim. Aí nós pensamos o seguinte, por que não criar um caminho onde as pessoas possam ir do centro da cidade até o Beira-Rio caminhando? Caraca. O que nós fizemos? Lá do Largo Glênio Pérez, que fica no Mercado Público em Porto Alegre, 5 quilômetros do Beira-Rio, nós bloqueamos a Borges de Medeiros e fomos colocando, de tempos em tempos, uma atração. Um grupo de palhaços, uma banda municipal, uma banda de rock. Para quê? Para que as pessoas fossem caminhando e tendo algum evento cultural. Deu tão certo, foi fantástico. Então, no dia que a seleção holandesa jogou em Porto Alegre, a capa do site da Confederação Holandesa de Futebol foi exatamente uma foto de toda aquela massa de holandeses que vestem o laranja, passando pelo viaduto Otávio Rocha, aí na Borja, que é o famoso viaduto, o mais antigo da cidade,
é uma foto linda. Aquela massa se tornou uma foto conhecida internacionalmente. E convivendo, todo mundo convivendo, as torcidas convivendo, misturadas, sem problema nenhum, indo até o estádio. Então, são coisas como essas que depois acabou gerando a torcida mista no Grenal. Foi essa ideia do caminho do gol que resultou na torcida mista. A gente diz, bom, nós criamos uma nova cultura, a cultura de convivência entre as torcidas. Vamos tentar fazer isso com a dupla Grenal, diz, vai dar pau, não vai dar certo. Não, fizemos, iniciativa do Inter, mais uma vez. Obviamente as pessoas tinham que entrar, um gremista e um colorado. Sim. E obviamente um convidado, o colorado convidou, porque era no Beira-Rio, convidado convidando o gremista. Então minha esposa é colorada e eu sou gremista. É isso mesmo. Sim. Então ela me convidava para ir. Então a responsabilidade era nossa. Sim. Então só podia entrar em duplas. E deu super certo. É que a ideia também, vocês viram, brasileiro e argentino não deu briga, Grenal. Por que não tentar, Grenal né? vai dar, não Apesar vai ter que problema não nenhum. sei se Grêmio Internacional não é pior que brasileiro e argentino. Talvez seja, talvez chegue a ser pior. Realmente. Meu Deus, o gremista e colorado até hoje eu tenho treta. Meus amigos gremistas, que eu sou colorado, né? Meus amigos gremistas, de vez em quando a gente dá uma discutida. Mas tendo limite, sem problema. Não bate em ninguém. É isso. Não bate em ninguém. Eu só Se discuto. a grande questão no futebol, eu adoro futebol, adoro esporte, na verdade. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre esporte, que eu adoro esporte, eu acho que o esporte tem um papel social importante, educativo, ensina a criança a respeitar regras, ensina a respeitar o adversário, porque senão está fora. Ensina a perder também. Ensina a perder, ensina a ganhar, sem soberba, porque sabe que o jogo seguinte pode perder. Então, o esporte como um todo é fantástico. Ensina a trabalhar em equipe. Mesmo o esporte individual sempre tem uma equipe. Tem, Então, uma por trás, né? Por trás exatamente. Então eu adoro esporte. E não tenho dúvida de que a gente tem que cada vez mais consolidar exatamente essa visão, a visão do esporte como algo sadio. Sim. Tem a brincadeira? Tem. Eu tenho meus amigos colorados, tenho um monte de colorados amigos, óbvio. O que mais tem é colorado enchendo o saco. Que ficam me fazendo, tocando flauta, mas num bom nível, sem problema nenhum. Sim. E eu devolvo no mesmo. É só a gente não extrapolar, que é uma coisa positiva. O problema é que quando o cara extrapola, passa a agredir, como na política hoje. Na verdade, ao invés de discutir argumentos, dados, etc., as pessoas ficam se xingando. Para aí, pessoal. É que a provocação, na verdade, é boa, porque ela traz esse sentimento de tipo da brincadeira, né? E querendo ou não, a gente meio que entrosa mais pra essa brincadeira. Com certeza. Porque você fala assim, o teu time é ruim, cara. E fica assim, não tem aquela brincadeira. Não tem, né? Não dá nem pra rir, né? Não dá nem pra rir, é triste, vira triste. Tem que brincar com alguma coisa. Brincar com alguma coisa, porque tu tá tocando uma flauta, mas algo gostoso que o cara não vai se sentir ofendido, porque realmente a flauta tem que ser verdadeira, e pode envolver na mesma moeda depois, numa boa. Isso aí. Vamos voltar agora mais pro cenário atual. Certo. 2021, 2022. Qual que é teus planos? Bom, eu estou desde o início do ano, primeiro com uma missão que os meus amigos dizem que eu sou maluco. Eu acho que eu sou meio maluco mesmo, mas tudo bem. Mas ser o maluco que é o legal, porque é o fora do padrão. Exato. Pois é, o maluco é o destaque. É isso aí. O maluco é o destaque. Com certeza fora do padrão, não só pela altura, mas também... Quando a gente falou que ia criar um podcast, nos chamaram de maluco também. Mas é o fora do padrão. É isso aí, então é bom ser maluco do bem. Exatamente. Maluco do bem. Eu estou organizando um partido, um novo partido, que é o Partido Republicano da Ordem Social, que é um partido novo no Brasil, tem apenas 10 anos. E, ao mesmo tempo, já me coloquei como meta ser candidato a deputado federal. Deputado federal. Voltar a ser deputado federal. Eu acho que, enfim, tudo que eu aprendi ao longo do tempo, minha experiência, eu acho que eu posso contribuir, dar minha contribuição para o meu estado, para o meu país, lá em Brasília, novamente. Então, além de organizar o partido, meu futuro, meu presente futuro, porque já faz parte do meu presente, é me organizar para ser deputado federal no ano que vem. E eu imagino que, se elegendo como deputado federal, o senhor vai tentar trazer muito para o Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Tentar fortalecer não só a economia, mas em um aspecto geral o Rio Grande do Sul. Não, né? nós temos que discutir de uma forma mais profunda a situação da educação pública. Com certeza. Porque, bem ou mal, nós retrocedemos. Os nossos indicadores caíram. Então, nós temos que discutir isso. Isso começa em Brasília, porque
A LDB, e eu participei da discussão da LDB em Brasília, eu era deputado federal, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ela dá orientação básica. Já não serve mais, nós temos que avançar sobre isso, nós temos que repensar a educação pública para que ela volte a oferecer aos nossos estudantes as condições de ir para o mercado de trabalho, de obviamente poder ir para um bom vestibular, de poder pensar melhor o seu presente e o seu futuro. Então, um dado é isso. Saúde pública. Eu sempre fui um defensor do SUS e eu meio que falava sozinho, até que estourou a pandemia. As pessoas começaram a entender, opa, o SUS Tem que é dar uma importante. atenção, né? Tem que dar uma atenção É tão ali. importante, vou dar um dado interessante, e esse dado eu coletei porque eu dei uma aula para vereadores na semana passada e fui me atualizar com o Ministério da Saúde. Nós temos hoje 213 milhões de brasileiros, último dado do IBGE. Desses 213 milhões de brasileiros, 170 milhões, vou repetir, pessoal, 170 milhões de 213 milhões, 170 milhões dependem única e exclusivamente do SUS. Do SUS. Caraca. É. Então é claro que o SUS tem problemas, tem, porque em primeiro lugar não existe no mundo país de grande porte com um sistema igual ao nosso. Não tem. Tu vai para os Estados Unidos, que é uma referência, eu não discuto a referência, é uma referência mesmo, mas lá se tu não tiver um plano privado de saúde, tu não entra no altíssimo. hospital. Não Não. entra no hospital. É verdade. Simplesmente te descartam. Aqui não. Aqui o nosso atendimento é universal e por isso, naturalmente, cria gargalos. Então, porque demora para atender? Pô, a população é muito grande, há um subfinanciamento, nós tínhamos que investir mais na área da saúde, os governos deveriam investir mais. Enfim, tem problemas, mas sem dúvida nenhuma, é o que eu sempre digo, nós temos que discutir os problemas que tem no SUS para aperfeiçoá-lo e não combater o SUS. Sim. Tem Então, que lutar a favor, né? Lutar a favor. Lutar a favor. Para o seu aperfeiçoamento. Então é um outro debate que eu quero fazer em Brasília. Quero ir lá como deputado ajudar, tentar colaborar com isso. Sistema tributário. Esse é um outro tema que ele é mais complexo, Mais mas complexo. o que acontece? Eu entendo bem, porque dediquei uma vida inteira especialmente a esse tema. Quando deputado federal já trabalhei esse tema. Nós temos um sistema tributário, que é o pagamento de tributos, impostos, Sim. que ele é injusto, porque proporcionalmente quem mais paga tributos no Brasil é quem menos ganha. Quem menos ganha? É o pequeno empresário e o trabalhador de menor poder aquisitivo. Proporcionalmente, o peso que o tributo tem no bolso do trabalhador é maior do que do grande empresário. Não tem dúvida em relação a isso. Segundo, ele é muito complexo. As empresas, qualquer empresa tem que contratar uma outra empresa, Uma equipe, né? uma equipe, não é? Entendeu. Formar uma outra empresa dentro da Sim, própria empresa só para cuidar Só de pra tributos. isso. Em país nenhum isso acontece, porque o nosso é muito complexo. Então, é um tema que eu quero ir a Brasília para debater. Realmente quero fazer o debate, o bom debate, porque isso ajuda a gerar emprego, a gerar renda, a simplificar, fazer com que a economia desenvolva. Que não tem milagre, pessoal. Mas como é que nós vamos investir em educação? Nós vamos investir em educação quando tiver geração de emprego e renda, porque com isso tem arrecadação de tributos. Se não tiver geração de emprego e renda, não tem arrecadação Não de tem. tributos. É uma coisa liga com a outra para todo mundo crescer junto ao Exatamente. mesmo tempo, né? Então não tem fórmula mágica. Não Eu tem. vou lutar para que tenhamos mais educação. Tá bom, mas e como é que fica a geração de emprego e renda? Tem que lutar para simplificar tributos, tem que fazer com que o empreendedor possa desenvolver, tu tem que ter regras claras para que o trabalhador não seja explorado. Isso faz parte de um grande pacote. Não dá para ter uma visão diminuta. Caso contrário, a coisa não funciona. É isso aí. Cara, sensacional. Sensacional isso aí. Teve uma coisa que eu quis te perguntar, mas ainda não perguntei. Tem bomba! Não. Vem bomba! Não. É coisa boa, coisa boa. É ali na Copa do Mundo. Sabe, lendo e tal, eu vi... Eu não sei se eu vou falar certo, mas ministro extraordinário da Copa do Mundo. Sim, Foi isso. foi isso. Foi não sei se eu posso chamar de cargo. Foi um cargo. Foi um cargo criado. O que esse cargo fazia? Ele cuidou da preparação do país Sim. para a Copa do Para a Mundo. Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil cometeu alguns equívocos muito grandes em relação à Copa do Mundo, não em trazer a Copa do Mundo, porque qualquer país gostaria de sediar. Mas o primeiro equívoco cometido foi realmente a FIFA queria somente 8 cidades sedes. 8. E o governo federal, na época o governo Lula, lutou para que fossem 12 cidades sedes. Isso foi o primeiro equívoco. Por que equívoco?
que nós acabamos construindo estádios Em em lugares, lugares que não têm tradição não no tem. futebol, Exato. não tem a menor tradição. Teve muita reviravolta, né, por conta desses estádios. Exatamente. Eu lembro. Mas no nosso caso, e essa informação é importante também para não deixar passar, nós somos a única cidade, das 12 cidades sedes da Copa do Mundo, a única cidade que não investiu dinheiro na reforma ou construção do estádio. Por quê? Porque eu consegui, como prefeito, a adesão do Esporte Clube Internacional, que foi buscar um parceiro, uma construtora que reformulou o Beira-Rio, que é um estádio ultramoderno, um dos mais bonitos, aliás, que nós temos no país. Não só pelo estádio, mas pelo seu entorno, localizado num lugar maravilhoso. E nós não investimos um único centavo. Um único centavo. Então, quando o pessoal diz muitas vezes, o pessoal, em vez de construir estádios, devia ter construído hospitais. Vale para muitas cidades, não para Porto Alegre. Porque em Porto Alegre nós não investimos no estádio. Isso ficou tudo às expensas do Esporte Clube Internacional. Então, só para deixar isso muito claro. Sim. Legal. Cara, sensacional. A tua história, ela é, como é que eu posso te dizer, inspirante. Obrigado, Porque obrigado. tem uma coisa que eu sei que é muito difícil hoje, que são jovens entrar na política, né? É muito difícil tu ver um jovem interessado em política. Infelizmente. Geralmente eles só xingam, mas eles não sabem por que eles estão xingando. Eles só, como é que eu posso falar, eles jogam na roda. Né? Chutam o balde e vê o que vai acontecer. Eles não têm essa visão. Eu, por exemplo, eles não pensam como um prefeito é impactado com uma pandemia. Eles não pensam dessa maneira, né? Eles pensam como eles vão ser impactados na pandemia. E não só isso, a falta de interesse também. Porque, A falta de interesse, por exemplo, o cara pensa assim, o prefeito não é afetado por causa disso. Tá, mas ele não vai atrás para entender esse ponto de vista que ele mesmo trouxe, sabe? Então tem essa falta de interesse em pesquisar, entender melhor a política é muito E presente. as pessoas têm que se dar conta que o que faz o governante, o prefeito, vamos pegar como exemplo o prefeito que nós estamos falando. O prefeito não lida com o dinheiro dele. O prefeito lida com o nosso dinheiro. Então, quando a gente vai e depreda um banco numa praça, picha um monumento, eu via muito em Porto Alegre, a prefeitura cuida. Mas não é a prefeitura cuida. Eu vou ter que pegar dinheiro que não é meu. Que não é teu. Não é o prefeito de Porto Alegre que vai tirar do bolso. Eu vou tirar dinheiro dos impostos. Aumentar impostos. Que eu poderia estar colocando em outra área, na área da saúde, na área da educação, eu vou ter que refazer aquele banco. Então é isso que as pessoas têm que compreender. O prefeito, ele está, na verdade, ele é o nosso síndico. Vamos olhar o prefeito como síndico. Aliás, em italiano, o prefeito é chamado de sindaco. Que para mim é uma noção muito clara. É o que cuida da cidade, é o responsável pela cidade. Mas o condômino, que somos nós, temos a responsabilidade não só de cobrar, mas de participar. Então, muitas vezes falta um pouco isso. E por isso eu quero chegar na política. A gente cobra, xinga, mas não participa. E esse é um problema. É um problema. Tem um velho ditado que diz, na medida em que os bons não participam, eles acabam sendo dominados pelos maus. Óbvio, porque se tu tem eleição, e vamos deixar claro, não existe essa história de que se tiver maior número de voto branco, nulo e abstenção, anula a eleição. Isso não existe. Vamos deixar claro para muito jovem acaba tendo essa incompreensão. Se tiver 10 eleitores, nós aqui estamos num colégio eleitoral de 10 eleitores. 9 anulam, votam em branco, se abstêm. E apenas um vota, vai valer o voto deste ponto. Ele acaba elegendo. Então, se alguém quer protestar, para mim, a melhor forma de protestar é elegendo alguém que lhe acredita. E tirando alguém que não acredita. Eu não acredito no fulano. Então eu vou buscar outro cara que eu acho que, um homem ou uma mulher, que eu acho que pode desempenhar. Mas não se elege, não sei. Se a gente não votar no cara, a gente não sabe se ele vai se eleger. Segundo, vamos nos informar melhor. É muito importante. Hoje, cada vez mais, infelizmente, as pessoas recebem pelas redes sociais uma notícia e antes de confirmarem se a notícia é verdadeira ou não, acabam replicando. E só porque eles concordam com a notícia, mas aí tu vai ver, a notícia é fake. Eu estava lendo, uma amiga minha, lá de São Paulo, participa da Fiesp, é conselheira da Fiesp, cheia da grana, formada em direito, ou seja, nível social, intelectual. Ela bota na rede social, no Instagram, uma notícia dizendo o seguinte, um quadro, eu não vou lembrar, mas é só pesquisar porque
tenho desmentido, inclusive, um quadro do pintor X que estava no Palácio do Planalto, no governo anterior, sumiu, e agora a Interpol localizou o quadro nas mãos de um francês, de um colecionador francês, que comprou o quadro por não sei quantos milhões de euros. E ela simplesmente publica aquela notícia. Por quê? Porque ela é anti-Lula e diz, bom, então é uma notícia fantástica, vai atingir o Lula, que está nessa disputa, etc. Então ela simplesmente replicou, botou na rede social. Eu, quando eu recebi isso, não pode ser. Fui lá e procurei, porque hoje é fácil, né? O Santo Google. Tu clica duas teclas, já tem. Ponto. Não, na verdade, tenho desmentido, dizendo que o quadro continua no Palácio do Planalto, nunca saiu do Planalto, só saiu do terceiro andar e foi para o primeiro andar. Foi para o primeiro. Porque está num lugar mais exposto só, né? Eles mexem exatamente porque a circulação de pessoas muda. Ponto. Mas eu liguei para ela, eu não aguentei. Disse, minha querida amiga, o que tu postou? Não, porque... Vai lá no comprova.com, aliás, dou uma dica, comprova.com. O que é o comprova.com? É a união de 33 grandes veículos de comunicação do país que colocam jornalistas investigativos. Sempre que a gente recebe uma notícia qualquer, quer saber, manda para o comprova.com. E eles vão atrás da notícia para ver se ela é verdadeira ou falsa. Comprova.com. É muito interessante. Então, muito interessante. Façam isso, pessoal, antes de pegar uma notícia que, por mais impactante, especialmente quando ela é muito impactante, e vocês vão ver, não veem outras fontes divulgando a mesma notícia, né? Desconfiem, vão atrás da informação. Se ela for verdadeira, tudo bem. Posso replicar, mas antes de fazer isso, verifiquem para replicar, porque eu acho que com isso a gente, se nós estamos replicando com alguma coisa falsa, nós estamos contribuindo para quê? Para diminuir a política, a democracia, a transparência, todos os valores que nós levamos anos para conquistar. Como exemplo, liberdade de expressão. Vou falar desse tema porque está em ator, está na moda. Porque a gente está em liberdade aqui expressando. Mas o que acaba acontecendo? Tem alguns casos, prisão do Roberto Jefferson, porque se manifestou, enfim. O que é importante a gente compreender? Até pouco tempo atrás não existia liberdade de expressão no país. Nós conquistamos, está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Entre os vários direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas, a liberdade de expressão. Aí vem a seguinte pergunta. A liberdade de expressão, ela é plena, total e absoluta? Não. Não existe valor pleno. Onde é que eu posso? Eu posso me manifestar? Aqui segundo a minha concepção, eu sou jurista, estudei direito e estudei muito o conceito de liberdade de expressão, especialmente quando fui fazer mestrado em ciência política em Portugal, foi um dos temas que eu mais me aprofundei. Eu não tenho dúvida de que eu aqui posso e devo dizer qualquer coisa. Ninguém pode me responsabilizar, dizer, não, vou te censurar. Mas onde é que eu não posso fazer? Onde é que eu não posso ultrapassar? É incitar a violência. Então, no momento que eu dizer, olha, Bruno, eu acho que tu é tá bem. Agora vamos agredir o Bruno. Não dá. Que isso? Não vamos bater aqui. Não, é isso. Então, por que tu fazes essa referência? Porque nós teremos manifestações no próximo dia 7 de setembro. 7 de setembro. Justas, legítimas, eu digo para as pessoas que querem ir, vão, portem cartazes, com os dizeres que bem entendem, faixas, berrem os pulmões. Mas por manter favor, o respeito, né? Vamos manter o respeito. Não invadam o Supremo, por mais discordância que tenha com o Supremo. Não invadam o Congresso, não invadam um prédio, não depredem. Não agridam ninguém. Pelo amor de Deus. Ficou recado aí para todo mundo. Exato. Que vai participar de qualquer manifestação que for, com respeito, né? Com respeito. Participem. É importante participar. É um ato de cidadania. Participar, se envolver. Sim, eu não vou entrar no mérito, favor, contra. Cada um tem, obviamente, seu juízo de valor, tem liberdade para decidir, mas com os parâmetros. Porque ele vai depredar um prédio, amanhã pode ser a casa dele sendo depredada. Pois é. Ele vai agredir alguém, amanhã ele pode ser agredido. Então, eu acho que a manifestação é importante, mostrar que estamos insatisfeitos com alguma coisa, ou satisfeitos com outras. Isso é fundamental, é democrático. O que não dá
é para a gente ultrapassar isto. A violência não pode fazer parte do nosso cotidiano. Exato. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Eu acho que com essa mensagem é um momento muito bom para encerrar, Pra o encerrar. respeito. Fortunati, muito obrigado pela Muito sua obrigado. É uma participação. honra. É uma É honra. realmente uma honra receber alguém nesse porte para falar com meros mortais. Pelo Não, fato eu de. sou mero mortal também. Não, pelo fato De 2 metros, mas é. Pelo fato de mostrar a visão política que a gente não tem acesso. Essa é a verdade. A gente não é ensinado tanto política quanto a gente deveria. Perfeito, Então, a gente isso eu agradece- concordo. A gente agradece muito por mostrar a tua história, mostrar que realmente tem um caminho na política muito interessante, que se alguém E mostrar tiver... que a política importa, né? Exato, Que a a, política que a importa. política é importante. Ela não é algo a simplesmente jogar pro lado. Exato. Né? É algo que realmente E importa. a política não é ano eleitoral somente. Né? Exatamente. As pessoas É. têm que compreender política, ela, na verdade, ela existe no nosso cotidiano. No nosso E as cotidiano. pessoas confundem também. Na prática, quando nós tomamos uma decisão sobre qualquer... Tomamos a decisão de fazer um podcast. Essa é uma decisão política. É. Não é partidária, então. Não é. Isso é uma outra coisa, mas é uma decisão política. Por quê? Porque ela vai afetar a vida de vocês e de outras E de pessoas. outras pessoas. Ela é política. Se eu decido, como exemplo, atravessar o sinal de trânsito no vermelho, é uma decisão política que eu decisão estou tomando. política. Equivocada, mas é uma decisão política. Não é partidária. Quando a gente fala em política partidária, é a participação na política geral do país, na transformação, que é importante também para a importante gente também. perceber. Não dá para simplesmente desconhecer. Mas Não bom, dá. É Isso aí. Quer deixar alguma divulgação Qualquer coisa. pro final do podcast? Não, primeiro agradecer, né, Bruno e Carlos. Primeiro cumprimentar vocês novamente, porque eu acho que é sempre um desafio colocar-se um programa como esse no ar, tentar buscar, enfim, que as pessoas participem, que as pessoas, enfim, Interajam. se interajam, É. que aliás é muito difícil. Se sintam acolhidas, se né? sintam acolhidas. Pelo então, projeto, parabéns, nota 10. Segundo, deixar aí o meu desejo de, quando voltar a Caxias do Sul, estou à disposição de participar de um novo, sem problema nenhum. Nossa, Com Estou à certeza. com toda certeza. Estou aí para isso. Terceiro, desejar que as pessoas realmente participem da política, façam mobilizações, manifestações, mas dentro do Estado Democrático de Direito. É. A democracia, ela foi dura de ser conquistada, não somente no Brasil, mas em muitos países, e ela tem que ser preservada. A democracia perfeita não é. O ser humano não é perfeito. Cada um de nós, se nós olharmos, se formos minimamente honestos, a gente se olhando no espelho, sabe que todos nós temos defeitos. Reconhecemos erros, né? Nós temos que reconhecer os erros para quê? Para podermos aperfeiçoar. Aperfeiçoar. A gente ficar melhor, ficar mais humano, ficar mais solidário. E a mesma coisa a democracia. Então, não é agredindo a democracia que a gente vai aperfeiçoar a democracia. É. Não é massa de pão. Não é. Tem que bater na massa de pão. Não. A gente tem que, na verdade, tratar bem, Tratar bem. com água, fazer É uma com que plantinha. é uma plantinha. A democracia é uma plantinha, que ela se fortalece com o cuidado adequado. Com cuidado. É Então, isso aí. grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais. É isso. Até mais. Fechou.